Meio-dia 18, vamos cumprimentar o João Adolfo Stadler Colombo, economista. A gente vai trazer já já uma reportagem do Kleber sobre um projeto que veda a adoção de moeda única com outros países. Mas deixa eu cumprimentar aqui o João. Boa tarde. Boa tarde, Amaro. Boa tarde, Josué. Bom, esse assunto, ele tem duas formas de a gente comentar aqui. O Josué na questão política, né? E o João aqui como economista, né? Para falar sobre os impactos, né, que isso poderia trazer, positivos ou, quem sabe, até não positivos, né? Se ocorrer essa fusão, ou sei lá, essa criação aí de uma moeda da fusão do real com o peso. No aspecto político, né, o Josué pode falar, é um começo de um governo, seria já o momento de falar sobre isso, né? E o João também no aspecto econômico poderia falar para a gente. Isso aí já é um assunto que eles começam a colocar para mais para frente ser colocado em estudo, em prática, ou de repente isso não seria legal fazer agora porque prejudicaria a nossa economia? João, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente sobre a questão econômica para o país. A gente sabe que o Brasil, a estabilidade dele está bem melhor, né, do que a Argentina, economicamente falando. Nós temos aí, o país fechou o ano passado com uma deflação, uma inflação abaixo, né, de 6%. Já a Argentina, quase 100% aí a inflação. Fazer negócio dessa forma beneficiaria o conjunto ou prejudicaria, no caso, quem está com a economia melhor? Bom, se a gente for querer fazer um paralelo do que aconteceu com a União Europeia, você ali com diferentes países, principalmente questão de cultura, língua e segmentos principais de atuação em relação à economia, a gente viu que foi um caso que deu certo. Mas é como se você juntasse um grupo de estudantes onde todo mundo tivesse um perfil meio nerd, mais Caxias, que gosta de ler, né, comparece às aulas e faz o estudo ali em casa. Na hora que se junta aquele grupo, tem uma sinergia, a coisa flui de uma forma positiva. O único ali que se rebelou foi o Reino Unido, achou que era preferível ele manter a sua autonomia, que já era o cara com um pouco mais diferenciado, vamos colocar dessa forma. Quando a gente tenta ver um ranqueamento da inflação por países na América Latina, ou mais especificamente na América do Sul, onde seria essa ideia, onde já vem se trabalhando alguma coisa semelhante do livre comércio e criar um bloco, e daí, por que não também se adotar uma moeda única tal como foi na União Europeia? A gente pega assim esse paralelo que eu faço de o que seriam os alunos, né? Então, o Brasil, ele tem feito o dever de casa, né? Ele, mesmo que seja uma tarefa árdua, a gente sabe que o controle inflacionário exige remédios um pouco amargos, só que a Argentina foi na direção contrária, né? Ela está cada vez mais partindo para o lado de Venezuela. Você pega esse ranking das maiores taxas de inflação, que seria a Venezuela, em segundo lugar a Argentina, e é incrível quando você vem no Google aqui e joga a respeito, aí você vê ali uma postagem há 6 meses atrás estava com 56%, você vê há 3 meses atrás está 70 e poucos por cento, você vê agora já tem notícias falando que passou dos 3 dígitos, né, acima de 100%. Então está totalmente descontrolado, e a gente sabe que os componentes que impactam na inflação tem aqueles que seriam de custos, por exemplo, para um motivo de uma guerra, você ter alta do barril do petróleo, você ter alta do preço do trigo, isso aí vai impactar. Também o câmbio, por uma crise internacional, uma saída de recursos, divisas, né? O dólar se apreciando, isso aí também vai impactar. Ações diante de uma pandemia. Sim, né? Então, agora, a questão da Argentina, tendo em vista que já passou aquela tensão em relação à guerra. Também já não estamos mais no momento de pandemia, que foi onde tudo se elevou. É claro que vem de um problema de má gestão, de um gasto excessivo, que tem que ser corrigido pelo efeito do imposto inflacionário, e aquilo ali se tornou uma inércia. O Brasil já passou por isso naqueles anos que antecedem o Plano Real. Você tinha um efeito muito mais inercial
em que essa indexação dos preços, essa remarcação nos mercados semanalmente, mensalmente, diariamente, ela perde-se o controle, né? Então você tem que vir com um mecanismo e é um trabalho muito árduo. A gente sabe que o Brasil se endividou naquele período, ele teve que recorrer ao Banco Mundial, FMI, ele acabou vendendo a Vale do Rio Doce para conseguir honrar com essas dívidas. Foi muito criticado porque ele travou o câmbio, mas não de forma fixa como a Argentina colocou até na Constituição deles lá, que tinha paridade de 1 para 1. Ele foi trabalhando bandas cambiais, mas aquilo foi dando impacto negativo na balança comercial, coisa que não acontece para nós no Brasil, mas existe lá na Argentina. Então pensa, esses dias eu estava conversando com alguém, eu falei, o maior problema é que ainda que eles consigam por conta própria fazer a reversão, porque se a taxa de inflação está alta, eles têm que elevar a taxa de juros também. E a partir do momento que ele consegue trazer a inflação para patamares menores novamente, você já está com esses títulos públicos vendidos a taxas altas. Isso tem custo, né? O custo, o preço do dinheiro é o juro. E você tendo uma dívida e esses juros sendo travado ao longo de anos, décadas para frente, isso vai ser muito oneroso. Então, quando você começa a misturar um estudante no mesmo grupo que o outro, um é mais dedicado e o outro está relaxado, qual que é a tendência? É daquele que conseguiria tirar uma nota de 9,5, 10 no trabalho, na prova, né, em dupla, ele vai acabar, ou só não vai trazer nada de positivo para ele, ou ele vai ter que fazer tudo por conta própria, não sei se dá tempo, ou então ele vai se prejudicar, né, trazer para um nível aquém aí, de repente nem conseguindo ter a sua aprovação. Portanto, se a gente for ver, os dois lados da moeda não faz sentido, tendo em vista que foi aplicado na União Europeia e funcionou, deu uma maior flexibilidade e uma movimentação, liberdade na questão dos recursos, né, do dinheiro. Tem essa proximidade, ainda pegar a Argentina. Se a gente pega a inflação dos outros países, Colômbia, Chile, Peru, certamente está num patamar muito próximo do Brasil, sendo que a gente nos tornamos assim referência, destaque no contexto mundial, né? Até Estados Unidos e Europa estão aí com uma taxa de inflação superior à nossa. Então, é importante que tenha um deputado ali trazendo alguma coisa nesse sentido para tentar vetar, porque claramente isso tem mais vínculo com ideias de posicionamento político, de companheiro, vamos aqui tentar socorrer a gente, né, do que algo que vai trazer benefícios para nós no comércio em relação aos demais países, em especial a Argentina. Ok, Josué, na questão, comentário político, né, a respeito dessa pretensão do governo novo de fazer esse trabalho aí de criação, né, dessa moeda única. Como a gente sabe que o Josué tem o seu viés, é claro, né, político, mas a gente vê a ação do Congresso, no caso desse deputado, já com esse projeto, né? Então, há uma oposição a esse tipo de ação do governo. Seria uma oposição inteligente, porque é algo que ainda não, como diz o João também, algo que ainda não tem uma base, vamos dizer assim, técnica segura para se fazer, algo para se estudar ainda, ou é algo que tem que ser retirado mesmo? Bom, Amaro, há um ano atrás nós tivemos aí algumas matérias, tá? E eu trouxe aqui nessa rádio, falei aqui, na época as matérias elas circundavam Galípolo e Haddad sobre moeda única, né? Durante a campanha eleitoral, nós tivemos o Lula falando que isso nunca ia acontecer, e em outro momento falava que ia acontecer, discursava abertamente falando que tinha que ter uma moeda única, que não podia ser o lastro no dólar, e de fato aconteceu. Então não tinha um projeto de poder, um projeto de governo para que a gente pudesse se basear. É como se você construísse sua casa no achismo. Constrói uma parede ali. Aqui sem uma base. Aqui eu quero um armário. Sem um layout, sem um projeto. Exato. Mas aconteceu, tá? Só qual o problema? É que eu acho que esse deputado, o Kim Kataguiri, ele está um tanto quanto atrasado. Por quê? Já de fato, Amaro, não vai ser instituído a moeda única. Não é isso que vai acontecer. A moeda vai ser uma moeda para transações.
Então não vai substituir o real nem o peso. e nem o peso, por enquanto. Então um projeto esse, assim como outros que vierem, são interessantes sim. Só temos que tomar cuidado, porque o viés político ele vem tanto do Lula quanto do Kim Kataguiri. Cada um tem seu. Cada um tem a como sua o João intenção. falou. Como o João falou. O João tem, cara, ele foi muito feliz quando ele falou essa questão de você trazer, João, um aluno que é dedicado com alguém que está mais relaxado. Mas e a nos grupinhos tendência de escola sempre tem, né? sempre tem. Faz um grupinho, Só que alguém vai sempre nas costas. Só que a tendência, quando você faz essa junção, é que o dedicado, Amaro, é muito mais fácil o dedicado deixar de se dedicar do que o relaxado começar a se dedicar. Ser contaminado. Ele estimula, né? Isso é o socialismo. Quando você pega e você divide tudo para todos, lembra aquela historinha da sala de aula que o professor falou? Tem uma historinha isso aí, eu não sei se isso é verídico, é uma historinha. Que até uma sala de aula, e aí o professor falou, eu quero mostrar para vocês como é o socialismo, a aula vai ser sobre socialismo. Eu vou pegar a média da aula de todas as notas e vou dividir para todo mundo. Então, nas primeiras provas, o cara que tirava 2 ficou muito feliz, porque ele começou a tirar 6. Na média, né? Mas quem tirava 9,5 começou a ficar muito triste. Falou, pô, eu tirei 6, eu tirei 9, eu tirava 9, tirei 6 e tal. Ele falou, com o passar do tempo, quem tirava 9 parou de estudar, porque ele falou, cara, eu vou ficar levando nas costas. É. E quem tirava 2 estudou menos ainda, porque ele estudava... O cara me carrega. Tirava, ou seja, a média começou a cair. De 6, 5, 4, 3. Então, isso é o socialismo. É muito bonito na prática, na teoria, mas na prática é horrível. E aí, o que acontece nesse caso, e essa é a pergunta que eu faço pro João, porque existem outros métodos. O pessoal é esperto, João. Eles ficam parados o tempo todo, como é que fala? Que é a oficina do diabo. É matutando ali, né? Cara, então, e assim, eles colocaram de uma maneira que não vai substituir as moedas, ou seja, não vai ser uma moeda única, forte. É uma moeda para transações. É isso que vai ser colocado. Você acha? Alternativa ao dólar, né? Exato. Você acha que isso, que vai ser alternativa ao dólar e tal? Qual é o impacto econômico que tem? Porque a gente sabe, pra você ter uma noção, João, eu sou meio ignorante nessa parte, porque, por exemplo, eu não sei como é que, só vivendo na Argentina para saber, mas a inflação está tão alta, ou seja, o preço altera de quanto tempo. Esse tipo de curiosidade eu tenho. Uhum. Porque eu vi esses dias um vídeo, o cara pagando em dinheiro, foi jantar fora. Rapaz, ele tinha um bolo de dinheiro que o cara não consegue entender. Eles estão o quê? Imprimindo dinheiro? Levando na mochila, né? Para pagar uma janta, cara. Então, assim, é esse tipo de coisa. Você acha que fazendo dessa maneira uma moeda única para substituir o dólar, por exemplo, nessa questão do petróleo e tal, e também de negócios aí entre Brasil e Argentina, tem o mesmo impacto do que se chegasse e falasse, vamos substituir a moeda de uma maneira, de uma vez por todas, agora vai chamar peso real? Você acha que, na sua opinião, como é que é? Porque é isso que está caminhando. E outra coisa, já emenda aí essa pegação aí no pé da questão do Banco Central, já seria um processo para poder facilitar essa articulação? Poderia ser só uma etapa dentro de um projeto maior a ser implementado, né? Então, num primeiro momento, parecer inofensivo e é só mais uma segunda alternativa, que não só aquela mais adotada, que é o dólar como a principal moeda, né, para se utilizar as trocas aí no câmbio. Inclusive, isso a gente vê na Ásia também, né? A ideia de se colocar mais a moeda da China como a principal. Só que o maior risco que eu vejo, talvez, o de contaminação. Claro, eu também acompanho alguns vídeos a respeito, né, de curiosidades. O cara lá na Argentina também vai fazer o pagamento, eles fazem uma conversão e dá até um valor maior do que se você pagar ali no dinheiro. Mesmo sendo reais ou sendo dólar. Já tá, o próprio câmbio que se utiliza, esse oficial, eles é tão distorcido que no final das contas, se você me paga no dinheiro aqui, que o cara dá um desconto de quase 40%. Eu acho que deve ser bastante incômodo a situação atual que eles têm passado por lá, de você não ter previsibilidade nenhuma e essas distorções que não são pouca coisa. Eu te dou, se você passa, é igual a gente que está acostumado a ir lá pagar alguma coisa no cartão de crédito ou débito e alguém fala,
se pagar aqui no dinheiro eu dou 10%. Eu tenho um amigo nosso, cliente, ele faz uma promoção assim, ó, que o rodízio de espetos e salgados que ele coloca ali à disposição, no dinheiro faz por R$50 por pessoa. Aí, passando no cartão de débito ou crédito, é uma outra prática. O cliente, o Paulinho Gás, você paga o gás lá no dinheiro, 90, 95 conto, né? E o gás está quanto? 115, 120? Uhum. Agora, você chegar e falar assim, agora faz a minha conta. A conta que deu aqui, ó, tantos em pesos, converte para dólar, em dólar deu, ou reais, deu 400. Mas, numa vista, eu faço 260. Eu vi isso num vídeo. Né, um cara que ele sai circulando diferentes países dentro da América Latina e mostrando o preço para você fazer o turismo próximo, né, dos países vizinhos e tal. E quando ele caiu na Argentina, ele mostrou essa situação. Agora, imagina que a dificuldade de você ficar fazendo esse raciocínio. É tão mais fácil a gente com a previsibilidade, até para elaborar o orçamento doméstico, familiar ou da empresa. Como que vai ser o próximo ano em relação ao ano anterior? Expectativa de crescimento. Então, vou abrir um pouco mais para esse grupo, para aqui, os custos permanecem mais ou menos uma proporção, a despesa fixa eu consigo aumentar um investimento isso naquilo, aí perde totalmente a noção de horizonte, né? Não só em todos os níveis, desde do indivíduo, o familiar até o empresarial e, por fim, o governo aí que está pedindo praticamente um socorro, né, para o presidente Lula, assim, ó, ajudem a gente, financiem a gente, abra aí novamente linhas do BNDES para a gente fazer investimento, né? Precisamos de um auxílio aí, porque estamos perdidos. Pois é. Bom, a gente tem que fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente continua, Josué. Você pode fazer a pergunta depois do intervalo para o João. Não, então, a gente estava falando, né, sobre toda essa questão aí da Argentina, e, né, politicamente, João, isso está um rolo, está uma bagunça, porque estava na campanha. A gente sabe que estava na campanha isso daí. A gente está falando de moeda única, mas não é só a moeda única que tem a ver com o que está acontecendo agora, né? Basicamente, a minha pergunta é, para nós aqui, nós, qual o impacto disso? Porque a pessoa que está em casa me ouvindo ainda tem a ideia de que não aumentou o preço lá, diminuiu alguns preços agora, aumentou a cesta básica no Nordeste. A notícia que eu trouxe aqui semana passada, depois eu até procuro aqui, é que a cesta básica ela aumentou mais na parte norte, mas ela diminuiu na parte sul. Uhum. Quem fez o L foi mais o pessoal de lá, e realmente são os mais necessitados e tal. Mas o que você vê de positivo e de negativo no governo agora? O que dá para... Qual a avaliação que a gente tem em 50 dias? A avaliação de 50 dias eu acho que é uma avaliação boa, né? Porque são 50 dias. O ano começa só após o carnaval. Então, de certa forma, está um pouco curto o período para se avaliar, mas efetivamente o que a gente vê é que o governo vem com uma linha bem antagônica ao que a gente tinha, e as críticas são feitas ficou os 4 anos do governo Bolsonaro sem ficar liberando recursos para outros países se financiarem suas obras pelo BNDES. A gente sabe que tem os dois lados da moeda, em alguns casos é até assertivo você fazer a exportação de serviços, porque daí isso acaba gerando recursos, empregos, os resultados voltam para o país, mas quando você leva para o lado ideológico e acaba liberando para países como o caso de Venezuela, Cuba, Moçambique, o final das contas, um resultado negativo com a inadimplência que se acumula. Em relação às informações que são passadas, eu também não gosto dessa linha que é feita pelo atual governo de falar muitos dados que não têm procedência. A gente sabe, às vezes eu recebo algum vídeo com crítica onde aparece vários trechos de presidente Lula ou seus aliados falando que existem 19 milhões de pessoas passando fome. Aí no outro ele fala em 30 milhões. Aí outra pessoa, Marina Silva, já fala que são 120 milhões. Ou então algum vídeo que eu vi até ontem, fuçando no celular, o Haddad lá em cima de um palanque falando que eu vou abaixar o ICMS da carne, porque se a carne está cara e a gente quer oferecer a picanha, né, que foi a promessa, então como que a gente faz? Nós temos que baixar o imposto. E na verdade
esse governo vem tentando elevar os impostos para conseguir fazer frente ao déficit bilionário que vai ser criado com o aumento dos gastos pelo Estado, né? A reforma tributária vai ser nesse sentido, né? Agora, vamos ver ali, o presidente elevou ali R$18 de 1.302 o salário mínimo para 1.320. Eu sou até, de certa forma, favorável a uma valorização do salário mínimo, tem um impacto positivo e ficou durante muito tempo contido. Essa expectativa agora era de sanar das questões aí que passamos de adversidades no governo anterior. Por que não retomar alguma coisa nesse aspecto? A gente poderia citar aqui também, cara, mas na verdade, produção industrial, algumas notícias apontando queda, algo que saiu recentemente, sempre tem um delay, mas as informações do CAGED, quando a gente pega o desemprego de dezembro, por mais que tenha sido criado 2 milhões de novas vagas, postos de trabalho no ano de 2022, dezembro já é um indicador um pouco ruim, a gente perde 431 mil, né, postos de trabalho. Agora, claro, é recorrente isso, todo mês de dezembro isso acontece, só que se você compara com o ano de 2021, perdemos 265 mil, então já acentua um pouco, é um sinal de alerta para a gente acompanhar a questão do emprego. Outros indicadores aqui nesse primeiro momento de governo, começou o Ibovespa com 106K, está em 109, então andando de lado. O dólar já vem andando nessa faixa dos 5,20 desde junho do ano passado, então não é nenhuma novidade. Claro, tem a oscilação, a gente vê que cai para 5, volta para 5,50 e fica nesse meio termo. O que a gente estuda, e existe até um índice Big Mac, ele é bem curioso, leva em consideração os insumos e faz uma conversão para conseguir identificar onde o Big Mac estaria mais caro ou mais barato, justamente para ver se a moeda do país ela está em defasagem, subvalorizada ou valorizada, e por ali coloca-se que o valor do dólar deveria ser na faixa de 4,50, 4,60, então teria muito espaço para queda. Quando a gente compara moedas de outros países, já vem se depreciando, né, o dólar em relação a elas, então a gente poderia estar numa velocidade maior aí de questão da queda, da valorização da nossa moeda, do real frente ao dólar. E, cara, no aspecto político, que eu posso adentrar um pouco, que esse discurso pacificador durante a campanha, o que a gente tem visto é um certo radicalismo, né? Fica repetindo muita tecla de Bolsonaro, fazendo críticas, querendo reverter tudo aquilo que foi feito. Ainda, né? Então vamos deixar de ter o saque aniversário do FGTS, vamos revogar o que foi feito aqui ali nas reformas. Bom, se prometeu um ajuste da tabela do imposto de renda, por enquanto é só uma expectativa, diz que iriam isentar a partir de 2 salários mínimos, a gente está aguardando, eu também vejo isso de uma forma positiva, porque no patamar que chegou, a pessoa com salário mínimo e meio, já se vê debitando ali e se forçar a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, por mais que tenha mecanismo hoje você fazer pelo celular, muita coisa vem de novo e já está pré-digitada, a pessoa não tem a compreensão, o entendimento de fazer da melhor maneira, vai ter que recorrer a um contador, vai ter que gastar R$250 para fazer entrega. Vai perder mais. Então não é legal. O certo era fazer aquela correção, pelo menos para quem ganha acima de 5 mil, que provavelmente já tem um nível superior, uma melhor compreensão numérica do que é um DRE, um balanço, e o que a malha fina está tentando procurar, que a Receita está tentando descobrir se precisa tributar você mais ou menos em algum aspecto. Mas, enfim, expectativa do PIB pelo relatório Fox vem caindo gradativamente. Há 4 semanas atrás, 0,77, caiu para 0,76. A Selic, que era de 12,5, expectativa para o final desse ano, já vem para 12,75. O IPCA, 5,39 para 5,79. Então, eu peguei aqui alguns aspectos que são importantes: inflação, juros, PIB, desemprego. Primeiro momento não é muito favorável a leitura que eu faço. Também não gosto de criar uma ideia de caos e que a coisa vai se aprofundar numa crise. Entretanto, daquilo que eu gostaria de ver, uma manutenção em alguns aspectos, e naquilo que é do social mesmo, um pouco mais incisivo na correção das tabelas, não só do imposto de renda, mas do Simples Nacional, do teto, do MEI, e alguns pontos curiosos que eu coloco para vocês. Eu tenho um amigo meu que ele é correspondente bancário pela Caixa Econômica, e ele falou assim: João,
simplesmente secou o recurso para o SBPE, que é o financiamento da casa, sem ser pelo Minha Casa Minha Vida. Eu até vejo aqui, João, a questão do PIB, né, do agronegócio. Sim. O PIB agrícola do Brasil, segundo uma reportagem aqui do estado de São Paulo, já equivale a uma Argentina, né? Pois é. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões e já equivale a uma Argentina, segundo informou aqui uma reportagem do Estadão. Né, para 2023, é esperada a safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Com isso, o Brasil se firma como o terceiro maior produtor mundial de cereais, atrás da China e dos Estados Unidos. E é, com certeza, um ponto favorável para o Brasil, né, se o governo trabalhar com responsabilidade, corretamente, tem o agronegócio para segurar esse rojão. Né, mas, é claro, não pode desperdiçar. Uma outra preocupação, até a gente vai ter que fazer um intervalo, mas vou deixar uma pergunta aqui, José, até você pode depois fazer, uma outra pergunta também, é quanto aos impostos aí, por exemplo, a isenção, né, tirou esses impostos dos combustíveis, isso vai voltar. Está previsto para 1º de março, já era para ter retornado em janeiro, ficou por um dia, teve quem... Infelizmente, deu o azar de abastecer com preço. Eu fui um deles, voltando, né, do litoral, paguei num posto mais caro. E daí eu falei, mas como é que oscilou tanto? Será que o pessoal está tirando proveito? Aí eu fui ver, na verdade, algumas notas fiscais já saíram com o PIS no FIS, né? Devolveu, né? Daí ele voltou atrás, disse que a Gleisi Hoffmann deu uma chamada no Haddad, que já queria botar, né, lascar tudo de novo em cima do povo. Mas o problema é, né, a distribuidora tomou multa. Né? Porque e o consumidor? Mas esse dinheiro voltou para você, João? Não voltou. Para onde que vai, a gente vai pro limbo. A gente vai para o intervalo e volta já com essa questão para responder aqui. 91,5. Pinga Fogo FM, boa tarde, 1h04 agora. Bom, Eduardo já vai participar com a gente. Vamos participando junto ainda, tá aqui o João Adolfo Stadler Colombo, também no ar com a gente, aqui no estúdio, falando de economia. Daqui a pouco vamos falar de esporte também com o Eduardo. Vamos dando sequência aqui no programa. O Edson, muito obrigado pela participação. O Edson disse o seguinte aqui, viu, Josué? Deem aí as opiniões de vocês sobre a proposta que Ulisses Maia fez para o aumento do salário do funcionalismo. Não pode esquecer o aumento de 43% para os vereadores. O Edson que está falando aqui, viu, Josué? Está lembrando aí, né, que é importante também a gente trazer esse assunto local, né, porque há sim uma expectativa do servidor. A gente sabe que tem o Sismar aqui em Maringá, que está com essa campanha salarial também. O Sismar que foi bem afinado, né, com a atual gestão do prefeito Ulisses Maia no início do governo. Teve um momento aí que teve uma pequena confusão, a marmita azedou, mas agora parece que está aí novamente fazendo o seu trabalho, é claro, mas um pouquinho mais de diálogo, né, com o município para poder conseguir o reajuste aí que o servidor quer e merece aqui em Maringá. Viu, Josué Endo? O Edson que está fazendo o questionamento. Essa questão do aumento para os vereadores, eu não sei que vereador teve essa brilhante ideia, mano. Tá? Pois é, porque é o seguinte... Em 2020, bolinha, que vai ser lá, quando eles realmente vão ter esse aumento. 2025, depois dessa legislatura da próxima. Eles já vão ter esse aumento. O salário deles já seria parecido com esse aumento. Porque tem o reajuste anual, cara. Então, esse aumento de 43%, como o nosso querido ouvinte está colocando, já estaria na conta. Quer dizer, foi um negócio que, assim, cara, como nós podemos nos queimar com a população? Olha, vamos aumentar o nosso salário. Basicamente foi isso. E a respeito dessa questão do aumento aí dos servidores e tal, cara, infelizmente no Brasil, eu tenho, para mim, que os servidores, eles são a base eleitoral, os cabos eleitorais que são, vamos dizer assim, sabe aqueles cabos, o cara que é cabo eleitoral e ele não sabe que ele é.
sabe? Ele é camuflado, ele é um cabo. Ou ele é usado para isso, cara? Porque é contra, não é que é contra a vontade dele, mas simplesmente ele tá ali e ele vai automaticamente votar no prefeito que tá dando aumento para ele. É algo mais natural possível. É aquilo não é que nada eu falei de tomar cuidado ilegal. com a persuasão, o poder de... É uma responsabilidade do gestor, uma obrigação, repor e dar o reajuste que for necessário e que o município tiver condições também, né? Ó, vamos ser sinceros. Dentro da lei, claro. Vamos ser sinceros. Eu tenho conta para pagar no final do mês, mano. Todo mundo aqui tem. O João tem, você tem também. Agora, quem que eu gostaria que pagar melhor para mim? O meu patrão ou, Amaro, eu ter um valor maior para mim porque eu deixei de gastar no meu cotidiano? Então a gente tem que analisar isso. O João é economista, ele pode falar bem. Porque, por exemplo, o que é justo. Só que para eu gastar menos, a gente tem que entender que o servidor público é um gasto nosso. Então, automaticamente, seria ter menos servidor público, gastar menos com ele, porque assim, automaticamente, de uma forma ou de outra, você vai ter mais dinheiro. Seja ali, ou evitar um aumento de Agora, imposto. se for falar nessa situação também, Josué, a questão dos vereadores. É melhor você, de repente, dar a valorização para o servidor que precisa ir trabalhar na saúde, na educação, que é necessário ter, do que, de repente, aumentar o número de cadeiras de vereadores. Mas tem que ter maior representatividade. E aumentar o salário, criar 13º e mais custos ainda. Mas está dentro do orçamento. Hoje a Câmara tem um X lá de orçamento que não vai ultrapassar isso, né? Mas depende de onde você está. Por exemplo, eu estou falando desse... porque para mim, como cidadão, quanto menos servidor tiver, menos gasto tiver, melhor. Mas desempenhando mesmo diminuir trabalho. Principalmente os cargos de comissão, de confiança. Mas e se você tiver Nesse caso, sim, são cabos eleitorais. Mas e se ao invés de estar na situação que eu for o servidor? Eu vou querer ganhar mais, eu vou querer ter um salário melhor. E aí o político que me dá isso daí, automaticamente eu vou gostar do cara. Então, o prefeito fazendo isso, ele expande esse poder eleitoral que ele tem. Afinal, o servidor, ele nutre uma casa. Ele é, muitas vezes, o arrimo, né, da família. A família inteira vai votar no cara. Você entende por que eu digo que é meio injusto? Isso para todos. Tá? Aí, quando chega alguém que realmente tem uma visão política que tem que enxugar o Estado, que tem que chegar... Cara, ele automaticamente vai tomar um revés ali. Por quê? Porque não é aquilo que tem que se fazer na opinião de quem? De quem é o servidor. Falando, né? Exato. Quanto maior a máquina pública, mais servidores, mais as pessoas vão continuar elegendo esse mesmo pessoal. Então, isso é uma questão interessante, que não é nada ilegal. O Ulisses está fazendo o que é certo. A gente sabe que o servidor público ele precisa ganhar bem para desempenhar a função, só que isso não deixa de ser um custo, né? A pergunta que eu ia fazer para o João vai falar disso aí também, mas é porque o João, a CUT criticou o salário mínimo anunciado por Lula. A CUT, cara. Vocês querem mais, no caso? Olha, Poder 360, mas foram várias pessoas, né? Assim, a entidade diz que trabalhadores estão sendo lesados. Você imaginou a CUT falando isso, cara? Do Lula. Estão sendo lesados e pede reajuste para 1.382, ou seja... R$18, né? 62 maior que o anunciado. E aqui o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, divulgou na quinta-feira uma nota que critica o valor do salário mínimo. Não iremos nos contentar com a proposta atual, nem aplaudir quem nos está lesando. Falando exatamente do Lula. Assim, João, você acha que 1.382 teria um impacto positivo ou já começaria dando aquele probleminha, né? Que a gente sabe, se aumentar o salário mínimo, cara, o custo é absurdo também, né? A gente tá falando de custo. E também queria que você falasse um pouco a respeito dessa coisa que o ouvinte, dessa notícia. Mas aumenta o salário dos políticos aí tudo, aí, horrores, né? E não estoura nada, só do trabalhador que estoura. Pois é. Mas, vamos fazer um raciocínio com base no que era na política do passado, antes de acontecer aquela crise biênio 2015-16, depois com o impeachment da Dilma, a gente sabe tudo que se passou. Se no ano passado a gente tem 1.212, vou jogar na calculadora aqui. Eu simplesmente apropriar o IPCA, que fechou abaixo de 6%, iria para 1.284. Se a gente usa também
a sistemática adotada nos governos do PT de também elevar com base no avanço do PIB, como se a gente tivesse tido um ganho de produtividade, vezes 1,03, aí vai para 1.323. Então, os 1.320 não está muito fora. Você colocar algo acima disso, foge um pouco da nossa realidade. Daí não seria aquele ganho real que o PT tanto fala? Não, mas o ganho real eu já coloquei aqui, fiz as contas ao vivo. O salário anterior com os 6% do IPCA e depois mais os 3% do PIB. Jogar algo além do que isso seria você desequilibrar o lado de oferta e demanda. O que pode acontecer? Primeiro, eu ter mais recursos na economia e as pessoas se sentirem no direito ou na possibilidade de comprar mais itens, produtos, serviços. Acontece no bolo todo, e você não tendo a contrapartida do lado da entrega, acaba que na falta os preços vão se inflacionar, é a inflação de custo. Então, mas aí, quer dizer, resumindo, para quem está em casa nos entender, João, 1.380, deixa eu ver aqui, 1.382... Está um pouco fora. A gente tem que entender o impacto. Esse impacto, o salário mínimo, ele é muito utilizado, não é para reajuste de CLT. Por exemplo, aumentar de 1.212 para 1.320, isso não vai impactar nada lá no meu escritório com as colaboradoras nossas, o pessoal da equipe, porque ele segue a própria convenção do sindicato ao qual é vinculado, né? Temos escritório de contabilidade, então é dos contadores. Agora, impacta principalmente nos pensionistas, dos aposentados, entendeu? Então, o impacto na União é muito grande, em termos de bilhões. Na hora que você joga cada R$1, ele exige não sei quantos bilhões a mais de arrecadação. E no empregador, dificultaria para o empregador? A indústria, o comércio, dificultaria isso? Sinceramente, num momento de dificuldade como a gente passou ali na pandemia, seria impraticável. Mas agora, tendo em vista, vamos ver a grosso modo, a arrecadação federal, ela tem aumentado muito por conta do imposto de renda e contribuição social, que são aquelas empresas do lucro presumido do lucro real. Quem que estaria enquadrado nisso? Um supermercado, por exemplo. Qualquer um aqui dessas redes que a gente tem na nossa cidade e região. Com certeza, com a retomada aí das atividades normalizadas e até o crescimento do PIB, houve um maior volume de faturamento. Agora, mantendo as despesas fixas e, de repente, até uma melhor articulação nos custos pela negociação com os fornecedores e tal, os resultados estão sendo maiores. E é nesse momento onde as empresas começam a ter lucro que ela pode dar uma participação. Em alguns segmentos, por exemplo, dos bancários, isso já é estabelecido pela convenção deles, tem a participação sobre lucros, né, e resultados. Então, automaticamente já tem um dispositivo. E já nas outras, de repente, não existindo isso por força de uma convenção ou de lei, o empresário pode se beneficiar e fazer uso daquilo só para fins próprios. Então eu vou comprar uma chácara, vou comprar aquele. E se ele fosse até inteligente para não perder e ter uma rotatividade, né, em relação a essa equipe, que numa coisa que está dando certo, você tenta manter o time, né? Valorizar os colaboradores. É o que a gente tem feito, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente sempre tem pago acima daquilo que é definido, né? Não só pela convenção do CRC, que tem lá quem que é o auxiliar, o analista, etc., mas com a realidade do mercado. Então, o empresário que tem um pouco aí de um raciocínio nesse sentido, né, ele não está sendo só um bom samaritano, não, mas ele está reconhecendo a equipe, mas também está contendo porque está vendo que está tendo lucro. E esse lucro não é uma ilusão, uma ideia abstrata. Não, é a própria arrecadação, porque a arrecadação ela acontece sobre as vendas, o faturamento, que é PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, mas tem aquele fator lá, aquele último que é sobre a base do resultado, que é o imposto de renda e contribuição social. E esses aí tiveram um importante avanço, assim, um significativo incremento, né? Então, nesse sentido, eu acho que, no particular,
recomendo, indico, é a prática nossa de valorizar, reconhecer os colaboradores aí, concedendo aos poucos. Se não for por bem, vai ser por mal. Você tem uma pessoa lá que está ganhando 3 mil, ela recebe uma proposta de 3.500, ela vai te largar. É da mesma forma que foi o caminho inverso. Quando foi na pandemia, que daí você teve que demitir para conter um pouco ali a sangria e se readequar, você mandava embora uma pessoa que ganhava 3 mil, ela corria, mandava currículo por aí, malhamar, achava um de 2.200, tinha que se sujeitar. Então todo mundo se sujeitou, a renda média do trabalhador vai caindo. Isso aí está lá no IBGE. É a média, né? Quem entrar no site, no portal, tá lá. Era 2.800 e tanto, caiu para 2.500. Então é do próprio mercado que isso aconteceu. E agora não, já voltou para os mesmos dos 2.780. Tá praticamente a mesma coisa em relação ao período pré-pandemia. Obrigado, João, pela participação. A gente queria falar mais de economia, mas hoje não vai dar mais tempo, já terminou o programa. Obrigado, João Adolfo Stadler Colombo, economista. Beleza, Amaro? Fica para a próxima a gente comentar a respeito da Dilma, nova presidente do Banco dos BRICS, né, Josué? Um abraço, pessoal. Um abraço, obrigado, João. Obrigado também, Josué. Um abraço a todos, Amaro. Bom carnaval, tenham cuidado nas estradas e até quarta-feira. Tá certo, obrigado, Josué. Quarta-feira a gente se fala novamente aqui no rádio. O João volta e se a semana não der, na semana que vem, para a gente bater um papo mais sobre economia.